Boa noite. Estamos dando início a mais uma live do site do Cinema Pernambucano, que é um projeto da Tangram Germana Pereira e que é apoiado pelo edital da LAB, de Difusão, Criação e Fruição, e que é pelo edital da Lei Aldir Blanc com o governo do estado de Pernambuco. Hoje, bem-vinda, Cíntia. Olá, Estamos aqui com Cíntia Lima, essa mulher negra, linda, empoderada, realizadora, que atendeu o nosso convite. Obrigada. Para a gente falar, né? Hoje a gente tem um tema super importante e super pertinente, que é a presença de negros e mulheres na produção audiovisual pernambucana. Mas claro que a gente está falando de uma coisa tão vasta, né, que a gente pode ir um pouquinho do geral e depois chegar aqui, Cíntia. Mas eu queria começar pedindo que só uma coisa. Meu nome é Carla Francine, para quem não me conhece, eu sou produtora, também realizadora audiovisual. É, Tem uma produtora que chama Casa de Cinema de Olinda e fui convidada por Germana para ser curadora junto com ela, aqui nesse projeto Maratona Site do Cinema Pernambucano, que também tem o objetivo de aproximar estudantes de comunicação e cinema desse site. O site foi criado em 2012, está completando agora, né, uns 10 anos, e que é uma plataforma onde a gente tem uma gama de informações sobre o cinema pernambucano, desde profissionais até cineclubes, festivais, teses e trabalhos acadêmicos, outros, e linha do tempo, e por aí vai. Então, mas vamos lá, Cíntia, por favor, se apresente, querida. Obrigada por ter vindo. obrigada. Carla, boa noite a Carla, a todo mundo que está entrando agora. Eu sou Cíntia Lima, quero agradecer o convite de Carla Francine e da produção da Maratona de Cinema Pernambucano. E é isso, fiquei muito feliz com os temas, né? E com essa possibilidade da gente se juntar para conversar e falar de cinema, falar de coisa boa, falar de política também e trocar essa ideia com todo mundo. Eu sou Cintia Lima, como eu já falei, né? Eu trabalho com cinema aqui em Pernambuco desde 2011, 2012. Sou da Zona da Mata, da cidade de Carpina, com muito orgulho. Zona da Mata fazendo cinema, sempre fez, sempre foi tema. E agora estamos nós também conversando sobre cinema. Eu me coloco como uma trabalhadora do audiovisual, porque eu trabalho tanto como atriz, como diretora de arte, e mais recentemente eu tenho me dedicado a roteiro. Fui convidada para dar aula de roteiro também no Centro Cultural Bom Jardim, de Fortaleza, do Dragão do Mar, né? Dei agora recentemente um curso de roteiro para a Mostra Canavial de Cinema, que teve gente de vários lugares, muitas inscrições, e agora eu estou para dar mais uma formação em roteiro. E isso daí a gente vem para quebrar esse estigma que as mulheres negras, as mulheres não sabem falar, não sabem contar histórias, e na verdade a gente sabe sim, porque a gente sempre contou histórias, né? Seja ela pela música, seja ela pela literatura e também pelo cinema. Com certeza. Entrando um pouquinho, né, já no nosso tema, né, a gente tem um audiovisual que ele não retrata de forma alguma a nossa população, né? As mulheres são 52% da população, negros também são 52, né? Ou 51,5%. Não, o contrário, 51,5% as mulheres, pelo último censo, 52% de negros. E a gente tem um audiovisual que sempre foi muito branco, né? Muito de homem, cis, branco, e geralmente dos lugares bem endinheirados, né? Também não são todos os que estavam dentro. Então, é uma atividade que sempre foi muito elitista, né? Que está longe de refletir o povo e onde a gente está, onde que é que a gente habita, os desejos, os anseios da grande maioria da população. Em 2016, em 2018, a Ancine lançou um
uma pesquisa que era exatamente sobre raça e gênero. Eu, no tempo, estava, quando ela foi apresentada, eu estava no Comitê de Estudo FSA, tive acesso, e depois ela foi publicada, e me chamou muita atenção, porque ele se referia a um ano que era 2016, que foi um ano que tiveram 142 filmes lançados comercialmente no Brasil. E eles se detiveram sobre esses 142 filmes. E chegou-se ao número de que diretores negros, tanto somando homens como mulheres, eles chegavam a 2,1% só na direção. Produção executiva, a mesma coisa, e roteiro, a mesma coisa. E quando ia para mulheres negras, não tinha sequer uma mulher diretora negra, né? Agora, a gente sabe que de lá para cá as coisas mudaram. Isso era um retrato de 2016 e que a gente tem um movimento efervescente, inclusive, muito poderoso, não só no Brasil, mas no mundo todo, onde tanto as mulheres como os negros e negras estão ocupando espaços, né? Eu fiquei super feliz essa semana com a notícia de Vivi, né, Viviane Ferreira, assumindo a SPCine. A Laís saiu e fez uma passagem do bastão de uma forma muito bonita, muito bacana. Inclusive, eu acho que isso dá uma guinada aí, se a gente considera que São Paulo é responsável por 25% da produção de audiovisual nacional, a gente tem aí talvez uma grande mudança de paradigma, né, com a entrada de Vivi. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre todo esse movimento, tudo que acontece no mundo, no Brasil, para depois a gente chegar aqui em Pernambuco, né? Certo. Eu sempre trago essa reflexão que, claro que nós vivemos num país racista, sim, mas é sintomático que no mundo inteiro haja esse vazio, né, de representação. Um pensador, filósofo, psiquiatra negro, Frantz Fanon, ele trazia esse pensamento de que o Ocidente ele não conhecia a subjetividade de um homem negro adulto, porque esse homem negro adulto não está na literatura de forma que pense, né, que gere conhecimento, sempre de uma forma como uma alegoria, e no cinema também. A Jurema Werneck, também aqui brasileira, ela traz essa referência de que nós não conhecemos a subjetividade das mulheres negras. Né? Apesar da gente ter um número elevado da porcentagem da população, eu não digo os 50 e tanto, porque às vezes tem os pardos, tem as indígenas e os indígenas que estão ali e entram todo mundo no pacote de ser negro, mas eu penso os não brancos, nós somos maioria, né? Negros, indígenas, povos quilombolas e os povos originários. Eu vejo que essa transformação não começou de agora, sempre aconteceu. Os nossos passos sempre vêm de antes. Para, por exemplo, eu conseguir aprovar um curta, teve que vir várias outras mulheres negras lutando. O que eu vejo como a Viviane agora na SPCine é sintomático desse trabalho de uma militante de anos na APAN, né, lutando, abrindo espaço para chegar a esse lugar. E aí o que eu me pergunto sempre que a gente fala sobre representação, sobre representatividade. Porque para mim a gente está em 2000, não só para mim, a gente está em 2021. Mais do que representatividade é o acesso à oportunidade. A partir do momento que você tem acesso a produzir, ao conhecimento, você vai fazer. Eu digo isso por mim, porque em 2017 eu fiz uma oficina, fui selecionada e fui para São Paulo para ter aula de roteiro com Eliseu Altunaga, que é o decano do departamento da Escola de Cinema de Cuba. Eu tive aula com ele em 2017 e só a partir desse momento, da oportunidade de estar ali, de aprender a técnica, porque é técnica, né? Existem pessoas que escrevem autodidata, sim, mas cinema é técnico também. E aí eu comecei a trilhar o meu caminho, aprovei o meu primeiro curta de ficção, aprovei agora o meu primeiro longa de ficção que eu vou dirigir. Então, assim, muito mais que a representatividade, que eu já fui atriz, sou atriz, já fiz vários filmes e eu estava lá, só que com personagens que não me contemplavam.
personagens que muitas vezes caíam na montagem dos filmes porque não tinha importância na narrativa. Né? Isso não é... E por muito tempo eu ainda pensava, é porque será que eu não sou uma boa atriz? É possível que eu não seja a melhor das atrizes, mas eu descobri que o problema não era meu, era um problema estrutural, era um problema que atingia todas as atrizes negras que eu conheci, que eu trabalhei. Então, quando a gente tira o foco, o problema não é meu, é um problema estrutural, então eu vou enfrentar esse problema. E é assim que o movimento negro... os negros e negras do audiovisual, eu falo daqui de Pernambuco, que eu faço parte do coletivo Negritude do Audiovisual, a gente se organiza, se aquilombando mesmo para dar oportunidade de trabalho. Quando tem edital, quando a gente está conseguindo os nossos trabalhos, chamar a galera para trabalhar, porque ninguém nasce sabendo. O acesso à oportunidade é que é a grande mudança que vem acontecendo nos últimos tempos. Com certeza. Que bom lhe escutar. Obrigada. Você falando, me lembrei também, quando a gente fala dessa coisa dos papéis, né? Onde nos colocam, né? Mulheres, às vezes, nos locais. Ontem mesmo foi comentado na live de Alice, que fez um estudo sobre o papel da mulher dentro do cinema pernambucano e viu que todas elas, mesmo quando eram protagonistas, elas não eram exatamente a partir delas narrativas, elas sempre sofriam os atos de homens, né? E por aí vai. E eu me lembrei de Zezé Mota, que inclusive comemorou, um dos locais que ela comemorou os 50 anos de carreira foi aqui, em Pernambuco. Ela veio com uma exposição, um espetáculo, mostra de cinema, uma coisa belíssima. Eu tive o prazer de conhecê-la, de ser amiga dela, da filha dela, que é Carlinha, e inclusive elas me convidaram para escrever um pouquinho no catálogo, né? Assim como uma pernambucana também que ia recebê-la, tudo. E no período eu disse, gente, isso, tudo bem, né? Eu sou fã de Zoca dela, sou muito fã, tudo. Sou uma pessoa que é uma pessoa muito querida, mas tem que ser mulher negra. E aí, no tempo, eu me lembro, eu chamei Cíntia, Cíntia não, foi Juliana Lima, que veio ela e outra amiga e escreveram. Eu escrevi uma partezinha também, porque não, seria até feio, né? Você ser convidado e não querer falar alguma coisa da pessoa, mas eu achei que era muito mais representativo essas mulheres negras estarem falando. Até porque a gente tem a história de Zezé começando ali, né? Ainda nos anos 70, tudo, e ela com um papel maravilhoso, né? Quando ela fez Chica da Silva, mulher preta, empoderada, tudo. E depois disso, ela não teve mais papéis relevantes, né? Sempre papéis muito secundários, muito... E, apesar disso, é uma mulher que lutou muito e fez, né, aquele banco de dados, né? Eles criaram um banco de dados de atrizes e atores negros, porque os diretores alegavam que não encontravam, que não sabiam que tinha autores e atrizes negros, assim, aquela coisa, né? Aquela velha desculpa. E aí ela disse, é isso, então eu vou criar. Aí criou lá, tem uma página ainda, não está atualizada mais bem. Depois disso veio a PAN, né, que eu acho que muitos de vocês fazem parte, e tem um movimento importante, né, no país e no mundo, né, antirracista, né? Sim. E aí, eu acho que a primeira coisa que nós, brancos, eu enquanto mulher branca, tem que fazer é reconhecer que a gente tem esse ranço, né, e lutar contra, né? Eu acho que a primeira coisa de um antirracista é reconhecer que o racismo existe, nunca negá-lo, dizendo que não tem. E procurar ver como é que você acha que nós, brancos, podemos estar junto de vocês, ajudando mais, tudo. Fala um pouquinho sobre isso, para depois chegar nessa cena também de Pernambuco, né? Que tem uma cena massa aqui. Isso é uma pergunta que sempre surge, né? Como que as pessoas não negras, as pessoas brancas, elas podem colaborar com a luta. Eu acho que é isso, que é dividindo, sabe? É dividindo, é tipo chamando para trabalhar junto, é cedendo lugar, né? Porque se não divide, se não se retira, não há espaço. E a gente sabe que está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil porque a gente vive num país sem um governo que preze pela população brasileira, que preze pela economia do Brasil, não só pela cultura, porque o audiovisual também movimenta a economia, e a gente tem uma gestão pública
nacional que não vê isso. Então, como que as pessoas brancas podem colaborar, que sempre tiveram seus acessos? Ou retire-se ou divida, né? E não divida dando o menor pedaço do bolo, porque isso sempre aconteceu, né? Divida sendo justo, pagando bem as suas produções, convidando pessoas negras para cargos de chefia dentro, né? Porque a equipe negra tem, filme com negro tem, claro, a gente mora em Pernambuco, tem muitos negros e negras aqui. Embora nós não protagonizemos os grandes filmes que fazem sucesso aqui em Pernambuco, né? Mas é isso, é Ainda, né? dividir, é dividir Ainda. e às vezes se retirar, como eu vi o Juliano Gomes dizendo uma vez, às vezes retire-se, só tem dinheiro para pagar um curador do festival, chama o curador negro. Deixa de chamar aquele cara que se você chamou 10 anos, sabe? Por que não ousar, né? E não é esmola, não é nada disso. É tipo fazer a roda girar, porque as pessoas negras são competentes, elas têm histórico, né? Tipo, eu pego o meu currículo, eu vou falar por mim, porque enquanto negra, eu falo por mim, porque nós negros e negras somos diversos e distintos e pensamos diferentes mesmo. Mas eu falo por mim que é isso. Se colocar firme, abrir espaço também, e às vezes ter um pouco de cuidado, né? Mas lidar com as pessoas brancas, às vezes, é até um pouco. Esse lugar de ensinar, às vezes, é até um pouco desgastante para as pessoas negras. Porque, na verdade, a gente está em 2021, está cheio de material na internet, está cheio de material no mundo, em vários idiomas, até daqui mesmo produzido. Então, é isso. É ler os PDFs, ler os pensadores, ver youtubers negras e negros, youtubers dissidentes, sexuais, para a gente sair dessa bolha que não é real, né? E essa é a grande colaboração que as pessoas brancas podem fazer. Não chamar só as pessoas para falar sobre negritude, chamar as pessoas para falar de outras coisas, porque as pessoas negras, elas falam sobre diversas outras coisas. Eu não me incomodo de estar aqui, na verdade, para mim é até uma honra trocar essa ideia dentro da Maratona do Cinema Pernambucano, que vocês vão sortear, inclusive, a antologia de cinema pernambucano, e tem um filme meu na antologia de cinema pernambucano. Então, assim, Olha aí. é aquilo, é tentar descobrir qual é o trabalho das pessoas, correr atrás, ler, escrever, abrir espaço para escrever. Tem que evidenciar essas pessoas para que a gente siga o nosso caminho, porque a gente está seguindo, só que são tantos anos de luta e a gente podia estar desfrutando e a gente não está desfrutando, a gente continua lutando porque de repente alguém vai e quer tirar o nosso direito, de repente alguém vai lá e quer diminuir porque o dinheiro está pouco, então vamos reorganizar de uma forma. Não, gente, não é caridade. A gente só quer direitos iguais. A gente só quer desfrutar, a gente quer ter fruição artística, a gente não quer estar falando de racismo sempre, sabe? Isso é uma coisa que é desgastante também. A gente não é só racismo, a gente não é só dor, a gente não é só representação de escravos. Tem uma série de diretores e diretoras negras que estão ganhando prêmios em festivais, sabe? Então, não cabe mais. Agora, para colaborar, é correr atrás do tempo perdido, que foi ignorado, né? Que ignorou-se a produção negra, e colaborar dessa forma, abrindo espaço e consumindo, porque vai ser melhor para todo mundo. Massa. Você falou aí um pouco da grande diversidade que a gente tem de pessoas negras, né? Aqui em Pernambuco eu vejo uma efervescência imensa, né? Eu produzi um filme, um longa, que foi lançado agora em Brasília, inclusive de uma mulher negra, que é pernambucana, que é Natara Ney. Fiquei muito feliz de estar nesse primeiro longa que ela dirigiu. Ela me convidou para fazer a executiva e foi muito bacana. E a gente vê outras pessoas que estão aí batalhando, fazendo seus produtos, como Nay Lopes, que esteve aqui já com a gente, conversando sobre festivais, cineclubes, mostra, né? Naya Lopes. Sim, Porque no tempo que ela trabalhou comigo era a Natália. Natália, era agora. Naya Lopes. A gente vê a Yane Mendes, né? Acompanha um pouco o trabalho de Yane Mendes,
Ana Andrade, Maiara Santana Bruninha Leite, Dandara de ou seja, Moraes. Dandara tem Dandara produzido de tanto Moraes quanto a atriz. tem uma galera, e eu vejo mais, assim, claro que eu conheço alguns realizadores, mas eu vejo mais as mulheres mesmo, sabe, nesse front em Pernambuco, e eu acho isso arretado, acho demais, eu fico feliz de ver esse movimento, né, e fico torcendo que dê tudo certo, mas claro, tem o talento, que a gente sabe que vocês têm talento, têm garra, têm vontade de fazer, e vão fazer bonito, mas também tem a coisa das oportunidades que tem que se abrir, e não só dos brancos saírem daquele local tem a coisa da política pública que tem que fazer isso também acontecer, né? Então, eu E queria que você falasse um pouquinho de como você está vendo a política pública. Vamos falar da local, né? Porque quando fala nacional, a gente está falando quase de uma coisa que já aconteceu, né? Já foi e não tem mais. Então, é é, melhor a gente falar daqui, da gente. política pública, né? Para mim, aqui em Pernambuco foi essencial acompanhar isso, né? A primeira vez que eu fui para um festival foi para um festival promovido por um edital de políticas públicas. A primeira vez que eu atuei em um filme foi um filme financiado por um edital daqui do estado de Pernambuco. A maioria dos cursos que eu fiz e tudo começou com incentivo da política pública. Eu lembro que em 2013 eu fui júri do Recifest. Se eu não me engano, era o primeiro ano do Recifest. E foi pela ABD, foi um convite da ABD. Foi quando eu descobri que havia uma organização política por trás e me interessei por aquilo. Fiquei acompanhando um pouco de longe e os anos seguintes eu trabalho com cinema, eu tenho que saber como é que funciona e como é que faço para eu receber dinheiro. Eu quero ser pago, eu quero trabalhar com cinema e quero pagar minhas contas. Então, entender de política pública, pressionar o governo, entender também o que é que o governo fez para o audiovisual pernambucano é essencial, porque sem o investimento da política pública em Pernambuco, a gente não teria a maioria dos filmes que encantam o Brasil, que abriram portas e que é o cinema pernambucano hoje, né? Então, assim, a política pública veio nesse sentido para mim, mas foi a partir de outras mulheres negras que eu comecei a entender que dentro desse espaço a gente tinha que se colocar enquanto negra, enquanto preta, assim, para que as pessoas percebessem que a gente estava ali e que a gente estava querendo decidir no edital para ser efetivo para a nossa população. Primeiro como mulher e também como negra, e participei no tempo do MAP, mas foi a partir dessa. Você falou de Juliana Lima, chamou ela para escrever o texto da Zezé Mota. Nesse mesmo ano, Juliana chegou num grupo, chamou as pretas e disse: vamos fazer juntas o texto para Zezé? A gente está em rede, a gente está articulada. Então, assim, Juliana Lima também foi uma pessoa que trouxe muito esse pensamento de fazer política dentro da ABD, fazer política fora da ABD, pressionar o governo do estado enquanto um grupo. E aí, mais recentemente, veio Negritude no audiovisual, se eu não me engano, foi de 2018, mas eu só entrei ultimamente. E depois disso eu não quero mais sair, não. Eu estou dentro da ABD, da gestão atual, eu sou conselho político, eu estou ali para fiscalizar também, para entender, não só para fiscalizar como uma punição, mas para fiscalizar de forma que eu entenda daquilo também. É participar de reunião de Fucultura, de ver como os conselhos regionais, os conselhos políticos atuam, para entender como eu posso atuar também. E não só como uma pessoa que quer ser salvadora da pátria. Claro que eu quero que a maioria das pessoas negras tenham acesso, mas eu estou pensando em mim enquanto realizadora também. E é isso que eu digo para todas as pessoas que eu conheço, para as outras pessoas pretas, para as mulheres, a gente tem que estar nesses espaços. A gente tem que entender do edital. Porque se a gente não estiver lá para decidir, vão decidir pela gente. E quando decidem pela gente, a gente fica do lado de fora. Então, Com certeza. essa articulação de política pública, também porque a gente vive nesse estado que tem esse fomento, que tem esse incentivo, faz ser tão vital para o audiovisual e para quem quer, de fato, trabalhar e entender como captar recurso, como desenvolver seus filmes e fluir artisticamente. Massa.
deixa eu dizer, como é que você analisa o ponto que a gente está agora, né? Que tem um indutor, né? Tem aquela discussão se é indutor, se é cotas, tudo. Antes disso, fazer só um parênteses, porque eu me lembrei que quando eu estava lá no Comitê de Gestão em 2018, a gente, esse mesmo comitê que lançou essa pesquisa que eu citei inicialmente, que era o Comitê de Raça e Gênero da Ancine, que era capitaneado por Débora Ivanov, que fez um trabalho muito bacana nesse sentido da inclusão, de querer chamar, colocar, dar essas oportunidades que é uma dívida histórica, né? A gente tem que ter políticas reparadoras do mal que causamos, que a maioria dessa população endinheirada causou, né? E eu me lembro que foi lançado um edital que era para diretores e diretoras negras, mas o edital era um longa e o teto era 500 mil e era proibido captar por fora. E, além disso, diretor ou diretora e produtor ou produtora teria que dar aulas, oficinas de graça para o MIC. Isso era o MIC de Sérgio Saleitão. Eu me lembro bem, porque eu participei. Eu tenho um outro filme, sem ser o de Tatara, que a gente finalizou, mas com Naymaré Azevedo, que é uma mulher negra. Ela é do Rio Grande do Norte, mas mora na Bahia há muito tempo, faz um doutorado lá. E eu me lembro que a gente entrou com esse filme. E depois eu fiquei dizendo, Naimari, que roubada, a gente não vai poder captar mais de nada e a gente vai ter que trabalhar de graça para esse povo. E aí, bem, terminou que não rolou, não foi a gente que foi selecionado, mas assim, para você ver, e aí, num determinado ponto, eu sentada lá, quando era do comitê gestor, vendo a questão de colocar essas cotas também, e uma reserva para negros e mulheres, dentro dos editais da Ancine. E aí o Sérgio Leitão, ele disse, não, mas já tem. Aí eu disse, mas você acha que toda a população, as mulheres e negros, vão ficar satisfeitos? A gente só pode fazer longa até 500 mil, sem ter captar nada e trabalhando de graça para o governo, enquanto os outros, os editais que estão abertos aqui, que podem ter filmes de 1,5 milhão, 2 milhões, 3, 4, 5, 10, eles estão abertos e não deve ter cota, não deve ter reparação. Essa reparação, ela deve perpassar toda a política pública, né? Porque não é uma coisa que você vai resolver com edital, gente, ainda mais com esse tipo de questões que foram colocadas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa das cotas. A gente teve um avanço bacana, eu acho que aqui em São Paulo, mas assim, isso é a minha visão, né? Enquanto uma pessoa antirracista, que sou antirracista, e que quero estar junto, e que gosto de trabalhar junto com mulheres negras, com homens negros, acho bacana, com indígenas, tem um trabalho que, para mim, é do coração mesmo, eu me emociono e adoro. Mas, assim, é a minha visão, eu queria ver a tua visão, sabe? Porque é diferente, né, do Sim. impacto. Às vezes as pessoas lançam um edital como esse, com o H de ajudar e, na verdade, acaba atrapalhando, limitando, sobrecarregando quem precisa, na verdade, fruir de forma mais leve, né? Enfim. Eu acho que a questão das cotas e dos indutores foi uma coisa que foi uma luta grande para acontecer, mas ainda está muito longe de uma realidade possível, pelo menos aqui em Pernambuco. Né? Primeiro começou com os indutores, né? Para a gente entendendo como todo o passo a passo, né? Que foi para as políticas públicas aqui em Pernambuco. Depois se chegou às cotas, e mesmo assim é difícil chegar a uma defesa oral, é difícil chegar a ter os filmes aprovados. Esse edital de agora, o 12º de Pernambuco, eu fui contemplada com a cota, que na verdade era para ser no mínimo de 20%, e contemplando mulheres, negros, homens, mulheres, tudo junto, para 50%, 50% para homens brancos. E aí ficou meio difícil, assim, porque aí quando saiu o resultado, eu era a única pessoa negra que tinha aprovado um longa-metragem, né? E eu não tinha sido a única pessoa negra a submeter o projeto.
Logo depois teve a revisão e teve o filme do parceiro, companheiro Caio Dornelas, e ele conseguiu aprovar, então fomos nós, né, nós dois da Zona da Mata, conseguimos, negros e da Zona da Mata, conseguimos aprovar um longa-metragem nesse edital, que teoricamente seria para ser mais igual, mas imagina, se foram 8 filmes aprovados, só 2 pessoas negras acessaram. Tem alguma coisa errada com essa cota, né? Tem alguma coisa errada aí. Então, assim, a gente consegue os direitos, coloca no papel e na hora de aplicar vem o golpe. E é isso que a gente tem que estar alerta e é isso que a gente está em cima, porque às vezes uma vírgula, um i ou tira as cotas da efetividade que ela tem que ter. Falando isso aqui no edital do Estado, né, de Pernambuco. E por que eu falo de longa-metragem? Que é onde está o dinheiro. Quando a gente vai ver o Ari Severo, aí está o interior, aí tem muita gente preta, mas é 50 mil reais para fazer um filme. Aí quando bota o balanço, parece que bota tudo num saco só e parece que tem os negros e as negras estão tudo acessando quase de igual para igual. Estão acessando o mínimo dinheiro possível para fazer uns curtas com 50 mil reais, né? E aí é quando eu coloco para a gente pensar, onde é que está o dinheiro? Tem que estar aí, tem que dividir aí. Tem que ter produtora de gente preta, podendo manter sua produção, sua produtora, porque a gente sabe que é difícil manter uma produtora ainda mais, principalmente você que tem a produtora, passou por essa crise, por essa pandemia. Então, assim, essas cotas, esses indutores têm que ser divididos igual o dinheiro. Não adianta os negros estarem acessando a cota, mas pegando a menor parte do edital. Né? As mulheres estarem acessando, mas pegando a menor parte do edital. Se bem que esse ano teve um grande número de realizadoras que aprovou longa-metragem, né? Para serem realizados. Isso foi quase um fato inédito. E foi sintomático porque a bancada eram de mulheres, né? E foi uma bancada de mulheres e que foi muito criticada, como se as escolhas dela não foram tão boas. Foi tudo colocado em xeque, na verdade, nesse último edital, porque teve muita mulher e teve 2 negros. Isso é uma questão muito delicada, que nós, pessoas negras, estávamos acompanhando essa discussão nos e-mails das entidades políticas e vendo como que as pessoas brancas estavam se colocando para criticar um edital que, pela primeira vez, aprovou um longa-metragem de ficção de uma mulher negra autodeclarada no edital, que fui eu aqui em Pernambuco. São quantos anos de editais para que eu conseguisse aprovar um longa-metragem como uma preta autodeclarada negra, né? Então, assim, são questões que todo mundo tem que estar alerta, né? Porque se a gente quer que as coisas mudem, todo mundo tem que estar pressionando, tem que pensar, poxa, como assim? Só teve uma mulher negra que aprovou para fazer longa e teve umas 4 ou 5 brancas, né? Aí... Deixa eu só fazer uma questão em relação a isso, para você saber que a Graça Guarani também aprovou um longa, que ela co-dirige com a Alice. E eu sou produtora, por isso que eu sei. Sim, como então, mulher indígena, né? Tem uma mulher indígena também, mas né? Quantos anos? Não, com certeza, não estou querendo desdizer, pelo contrário, eu estou somando a sua questão. Acho importante essa coisa que você falou também do júri, porque eu acho que esses locais que você já citou antes, de curadoria, de um júri, né, de uma comissão de edital, eles têm que ser, para você conseguir que, de fato, tenha essa mudança de paradigma, esses locais têm que estar ocupados por mulheres e negros e indígenas. Sim. Né? E aí, senão não vai ter essa mudança, né? Não vai ter. Não. Porque é difícil você colocar uma banca de homens brancos que sempre estiveram ali fazendo tudo e eles reconhecerem que as mulheres negras, que as mulheres indígenas, que as mulheres brancas, elas têm uma narrativa e podem trazer um cinema interessante e tudo. Eu acho que é meio complicado, né? Assim,
Não vou dizer que os homens eles vão fazer isso de sacanagem. Eu vou sacanear essa galera. Mas, naturalmente, eles vão puxar, eu acho. Então, eu acho Sim. que esse local... A gente tinha um grupo que discutiu o edital, e isso eu coloquei. Eu disse, olha, acho importantíssimo que tenha mulher e gente negra nas comissões. Né? Eu acho que isso é uma... Não, tem que Mas, ter. desculpa, eu interrompi só para Não, trazer não, essa de jeito informação que é nenhum. de escutar. É sintomático, porque não é que eu vou como júri de um festival e só vou premiar se for um filme de uma pessoa negra. Não, eu já fui júri em muitos festivais e não é bem assim. Mas quando tem a curadoria preta, tem filme preto. Quando tem júri preto, tem filme preto premiado. Então, assim, se só tem homem e homem branco, só vai ter homem e homem branco. É meio sintomático isso. Então, o que isso aponta? Aponta para que a gente tenha o máximo de pessoas possíveis para que possam fazer com que esse processo seja mais igualitário. Não é que é uma perversão e todos eles serão contra as mulheres e os negros. Eu não estou apontando para isso, como você também coloca, mas é um reflexo, né? Se tem mulher preta, se tem homem negro, vai ter filme de gente negra. Vai ter gente entendendo de filme. Porque eu aprendi muito em festival. Né? A vivência de um festival é riquíssima. Né? E Com aí, certeza. e é uma coisa, por exemplo, que a ABD tem tentado desde a da penúltima gestão também, que era sempre indicar para representar a ABD pessoas negras, pessoas dissidentes sexuais, né? Para que a gente, com dissidência de gênero também, para que a gente tivesse outras possibilidades. E isso não é fazer caridade. Isso é mostrar um outro cinema, é mostrar uma efervescência que a gente precisa. A gente precisa disso. O cinema pede, a arte pede. Senão fica repetitivo e, enfim. E não só por isso, porque nós também temos direito. Né? Nós pagamos impostos, nós somos parte da sociedade, então nós temos direito também a acessar todos esses recursos, a vivenciar festival, a viajar para festival e aprender, a premiar, né? Que é um lugar de poder você ser júri, premiar e ter ali. E isso vem também do próprio governo do estado nos festivais que ele financia. Né, de vir essa puxada. Não, tem que sair daqui, tem que ter mulher, tem que ter preto, tem que ter indígena. Não tem que ter só gente cisgênera, né? Porque também, senão a gente fica falando das mesmas coisas. Então, isso só faz crescer, ser interessante, todo mundo aprende, todo mundo gosta, e não é caridade nem bondade, é dever, porque, sobretudo, quando é dinheiro público, é do povo, é de todo mundo, então tem que ser dividido. Certo. A gente está vendo agora com a Lab um movimento muito bacana de muitos projetos bons, né? Muita coisa boa. E a gente vê também muitos festivais voltados também para o cinema negro, né? Vários projetos também, projetos de formação, tudo. E aí, o que é que eu queria? Né? Que você desse a dica de alguns desses festivais, né? Quando é que a gente pode achar. Eu vou dar a dica já do Afrotronizar, que eu até divulguei, acho que foi hoje ou foi ontem no grupo da ABD, que é da Ana Maria Azevedo, lá de Salvador, mas que é aberto para todo o país, Ela é está com inscrição maravilhosa. aberta. E vai ser a Everlane também é envolvida, né, com ele. E aí eu queria que você desse essas dicas para a gente poder ver essa cinematografia também, apreciar mais, prestigiar, né, esse trabalho que vocês estão fazendo com tanta garra, com tanta convicção e chegar mais junto, né, aquela coisa da gente ter esse acesso. Eu acho que, como a gente comentou ontem, a Germana comentou com a Alice, uma das coisas, a única coisa boa para mim, a única, que essa pandemia trouxe foi essa fruição que a gente começou a fazer mais através dos canais da internet mesmo, das várias plataformas, tudo. Então, vamos dar o toque aí para a galera procurar o nome dos eventos, ou as pessoas que pesquisem mesmo em qualquer canto, para a gente se empoderar também
com esse olhar, com essa narrativa que vocês estão trazendo, que é tão bacana. É isso. Então, isso é bom a gente dizer para as pessoas voltarem a consumir as lives, voltarem a consumir os festivais, né? Porque a pandemia não acabou. Ontem a gente teve um número absurdo de mortes. E é isso, gente. Fica em casa, assiste festival, assiste filme. Tem um monte de filme incrível. Recentemente teve a Semana do Audiovisual Negro também. A página do coletivo Negritude do Audiovisual de Pernambuco, a gente tem tentado mostrar tudo que está acontecendo, que os negros e negras do coletivo têm feito. Aí vocês seguem no Instagram, porque lá a gente tem falado de festival, teve a Mostra Canavial de Cinema, que foi massa, produção alto nível, teve formação, vários cursos, seminários, debates pós-filmes com realizadores e realizadoras. Então, assim, pesquisar mesmo, né? Até o próprio a própria maratona do audiovisual, não deixar de ver, tentar consumir ao máximo. E é isso, gente, indicar para as pessoas assistirem em casa. A gente fazer essa força-tarefa, porque ganha todo mundo, ganha a população não indo para a rua, ganha gente assistindo outros filmes, outras narrativas. Então, eu sugiro isso. A dica que eu dou hoje é seguir o Instagram do Coletivo Negritude, do Audiovisual, que é um do que eu faço parte, e eu posso falar qual a programação vai estar sendo divulgada lá, mas tem vários outros pretas e pretos do audiovisual aqui em Pernambuco, que são pessoas que estão sempre circulando os seus trabalhos. O próprio ator Edilson Silva, que entrou aqui para assistir a live também. Edilson está sempre trabalhando e os filmes dele estão circulando nos festivais. Então, segue Edilson, segue os trabalhos dele, que sempre ele vai estar dando dica desses últimos festivais que estão rolando. E agora é início de ano, né? Os festivais vão começar a acontecer. A Lei Aldir Blanc fez a gente pensar que é possível trabalhar com cultura, que era possível esse dinheiro estar sendo circulando e todo mundo está fazendo formação e espetáculo. Então é isso, tem muita coisa. Até o final de março, a gente vai estar com uma programação enorme. Eu mesma vou estar dando a minha formação e eu conto com 4 lives com acessibilidade para Libras e vai ser transmitido no YouTube. A gente vai falar sobre documentário, vai falar sobre cinema indígena também. Isso é uma formação para falar a partir do roteiro, mas como que todo mundo pode assistir e entender de cinema também, mesmo que você não seja roteirista, porque cinema como diz a Bel, como é o sobrenome da Bel? Bel Melo, da Bahia, ela diz que cinema não é só filme. Então, assim, cinema é muita coisa e tá muita coisa acontecendo sobre cinema. Tantos festivais, tantas lives. Hoje mesmo vai ter Lala Live, que vai ter a Iane com a Laís. E vai ser um papo massa sobre cinema de resistência, de 8 horas, no Instagram da Laís Vieira, Lala Live. Lala Vieira, vocês pesquisarem. Então, assim, a galera tá trabalhando, tá fazendo, a gente está movimentando, a gente conseguiu, né, acessar esses recursos da Aldir Blanc, tanto o pessoal do interior, como as dissidências de gênero e raça. Então, é isso, para a gente pegar esse ensinamento da Aldir Blanc, se lançar, né, se lançar em assistir. Tem curiosidade, quer assistir, procura na internet, quer trabalhar sobre cinema, ainda não trabalha, começa sacando essas coisas que é fácil entrar quando a gente se prepara, né? Porque cinema está ficando cada vez mais difícil, então vamos se preparar, aproveitar as lives e se integrar, e é isso, gente. Me seguir também, se quiserem seguir, às vezes eu faço umas publicações, mas eu não trabalho tanto assim, fazendo publicação de trabalhos dos outros, mas é isso. A galera tá na internet, está produzindo, e sigam eles e elas. Que massa, Cíntia. Poxa, só agradecer, né? Essa aula aí. Vou vender um pouquinho meu peixe também, o Recifest também, né? Que é o Festival da Diversidade Sexual e de Gênero vai acontecer de 26
a 31, que você foi júri na primeira edição. Nesse tempo eu não estava ainda nessa equipe, estou desde 2016, acho que é desde E fui 2016. júri em 2018 também. Pô, eu lembro, a foto lindona lá no catálogo. Então, e aí a gente vai estar fazendo do dia 26 ao dia 31 de março. E aí, querida, eu quero que você faça suas considerações finais. Muito, muito bacana estar com você aqui, conversar. Papo super bacana, super importante, eu acho, que é para a gente falar da gente mesmo, se reconhecer na nossa diversidade, porque eu acho que só assim todos nós vamos ganhar, né? O Brasil vai crescer quando né, se reconhecer em todos os cantos, né? Como diz Ailton Krenak, vamos ocupar as terras, mas também as telas, né? Porque a guerra continua até hoje e a gente vai para essa guerra para ocupar esses espaços. Eu acho isso bem potente, bem poderoso, dizer que eu, enquanto mulher branca, sou completamente solidária e estou junto ao lado de vocês nessa luta. Claro que dentro do meu papel, né? E eu acho que muita gente está assim também. E, e é isso. Eu espero que ver muito mais filmes de muitas mulheres, que outras aprovem nos editais, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em todo canto, porque Sim. isso é muito importante, né, para todo o país, para a gente se reconhecer mesmo. Mas a sua consideração final agora. É isso, gente. Foi massa, eu quero agradecer. Eu adoro falar de cinema. Eu acho que eu sempre aprendo quando eu falo, porque eu não fico elaborando antes. Eu gosto que as coisas surjam na hora. E aí eu adoro conversar sobre cinema. E eu quero dizer para vocês que é isso. A produção negra em Pernambuco é pulsante, cada vez maior. A gente conseguiu aprovar vários projetos nesse último edital. Eu estou com projetos levando em frente também. Vou filmar daqui a alguns meses. Estou esperando dar uma aliviada aí na pandemia para filmar um curta de ficção que eu escrevi, que já está aprovado também. Então, assim, trabalhar com dinheiro, fortalecer todo mundo junto. O dinheiro não é muito, mas tem que ter o básico para todo mundo, pelo menos conseguir trabalhar no set. E sigam as pessoas negras, consumam o audiovisual negro, o audiovisual LGBTQI+, né? Vamos sair das bolhas, vamos expandir, porque todo mundo vai crescer. Obrigada, Carla. Obrigada, Tangram. Obrigada, Querida, Maratona do Cinema Pernambucano. Vai ter um sorteio chique aí. E aí eu tô torcendo também para que alguém que ganhe assistir todos os filmes faça cineclube, chame a galera, porque filme é isso. É feito em comunidade e para a comunidade. agradecer de coração, obrigadão mesmo, Cíntia, torcendo muito para que a gente consiga alcançar esses novos voos e ter uma diversidade aí bem maior, como você mesma colocou. E também que a gente tem projeto já no Congresso para que a Lei Aldir Blanc seja renovada nesse ano, né? Porque é um ano que a gente vai ficar praticamente até o fim do ano. Quando é que a gente vai ser vacinado? Né? Isso é uma É, coisa difícil. Então, vamos torcer que role vamos. a segunda Aldir Blanc com mais tempo, né? Para a gente poder frequentar os projetos uns dos outros. Porque Nossa, às vezes a gente não consegue, é uma maratona louca. isso é o Porque mais enquanto a gente. difícil, né? Porque tanta Muito coisa. projeto massa que eu queria estar junto, vendo, fazendo, e é doideira. Mas obrigada, querida. Obrigada, beijo, Beijão, gente. beijão. Boa noite, tchau. Boa noite. Vou chamar agora. Tu pode clicar no xizinho, gatinha. Eu vou chamar agora a Germana, que vai lançar o desafio, mas vou aproveitar para corrigir uma informação que eu dei meio louca aqui na live de Hilton. Como nossa convidada de hoje estava falando, ela não fica lendo, deixa fluir, né? Eu, a mesma coisa. Então, só que às vezes eu faço as anotações do papel. Então, só corrigindo, eu falei de 7 mil empresas produtoras na Ancine, e na hora, nas minhas anotações aqui, meio garranchadas e loucas, eu falei de Pernambuco. Na hora nem parei para pensar que isso era uma coisa completamente irreal, mas é. Então, só para dizer, são 7 mil
Vou até ler aqui para ficar bem. São mais de 7 mil empresas cadastradas na Ancine, dessas 189 são de Pernambuco, gente. Então, vocês maratonistas, por favor, que estão aqui trocando, aprendendo com a gente, me perdoem. Eu estava bem nervosa, foi a minha primeira live. Eu nunca fui aqui desse Instagram, mas agora está corrigido. Corrigi também lá na postagem. É isso. Então, para ser mais exata, são 7.648 empresas cadastradas no sistema SAD e dessas 187 de Pernambuco. Germaninha, já fiz minhas devidas correções aqui. Agora vamos ao desafio. Massa, gente. Boa noite. Eu queria agradecer muito, adorei essa live com Cíntia. Eu fiquei com vontade de quero mais. Ela é linda, né? Fiquei com vontade, né? Eu até perguntei aqui, mas você não viu as perguntas. Assim, eu queria muito saber do que eram os projetos que ela está trabalhando agora, esse longa que foi aprovado, mas assim, é pouco tempo, né? Não dá para conversar tudo, mas eu amei, assim, um papo potente, maravilhoso, muito massa. Obrigada, Cíntia. Não sei se você ainda está aqui, mas fica aqui registrado o agradecimento. Muito massa. O desafio Perdão, de hoje... Germaninha, não ter visto as perguntas, não vi mesmo. Acontece. Toda vez que eu olhava assim, é porque é muito pequenininho, né, esse negócio. Acontece. Comigo também, não dá para ver sempre. Mas, enfim, outros papos virão, né? Esse aí é só o primeiro que a gente fez aqui. Então, gente, o nosso desafio é o seguinte: vocês vão pesquisar e selecionar uma notícia ou publicação sobre o tema da live de hoje e vão fazer um post no Instagram falando sobre qual o aspecto que chamou mais atenção. E aí pode ser uma postagem em texto ou em vídeo. Vocês vão usar a hashtag Site Cinema Pernambucano, hashtag Desafio 6. Então, estamos quase no final da nossa maratona, né? Amanhã a gente tem a penúltima live. A gente vai receber a Amanda Mansur para falar sobre cinema, um trabalho coletivo. E amanhã a gente vai lançar o último desafio. Então, tá bem no finalzinho. Vamos lá, que já está na hora. Vamos fazer o sorteio. Estou torcendo hoje aqui, viu, Cá? Para dar tudo certo. Então, vou me despedir aqui. Boa noite a todos e até amanhã. Beijão. Obrigada, Germaninha. Obrigada, Carlinha. Só dizendo para os maratonistas que vai estar postado lá no grupo, né? O desafio. Então, daqui a pouco vocês vão ter acesso. E agora vamos chamar a menina da câmera, que aqui na maratona também é a menina do sorteio. Olha, hoje vai dar certo. Quem estava ontem, quem viveu sabe. Quem viveu sabe. Ontem foi muita emoção. Vamos lá. Tá tudo a postos agora. A gente tá prontíssima. A assistência de produção aqui deu os pulos do gato dela, um salto mortal. Aí resolveu. Bora lá rodar a vinheta. Já estou aqui a ponto de bala. Ui. Ah, não, Patrini, você precisa sair desse sorteio. Vamos de novo. Não pode tirar o nome de quem já foi sorteado, não, Cláudia? Não, porque tirar o nome não tem como tirar. Tem não, né? Não tem. Ah, não, vai ter cantorias de novo? Vamos lá, selecionar a música do sorteio. Olha, gente, enquanto isso... Tem gente acompanhando. Tem gente acompanhando. Eu vou cantar a música da Vitória. Lararara. Ei, vamos, minha amiga, ajuda. O Instagram não quer rodar minha coisinha, minha gente. Não tá rodando? Não, tá rodando. Olha só quem ganhou. Já rodei, ó. Sherlock Gomes, você levou o DVD da Antologia de Cinema Pernambucano. Olha aqui. Eu sei que você está aí, Sherlock Gomes, você levou. Apareceu. Apareceu o terceiro número sorteado. Foi isso mesmo. Aqui, ele não foi sorteado, ganhou. Ele ganhou. É porque, assim, são vários números. E aí foi Sherlock Gomes. Eu estava aqui rodando porque estava repetindo o nome. Aê. Então, parabéns, Sherlock. Parabéns. Uhul. Parabéns, Zé Xuxa.
Hoje é esse dia que te amas feliz. Pronto, valeu, Faça um gente. bom uso da antologia, muito Aproveite bacana. sua antologia. Mais de 200 filmes da cinematografia pernambucana, Muito desde a massa. década de 30. Muito bacana. Então, vamos lá? Acho que a gente acaba por Prontinho. aqui, né? Acabamos por aqui. Sheila Gomes, entrar em contato no direct pra gente combinar a entrega, tá? Valeu, gente. Só reforçando que esse é o projeto patrocinado pelo edital da Lei Aldir Blanc, do Governo do Estado de Pernambuco, de fruição, difusão, e é isso. E é Beijo. realizado pela Tambran Cultural. Beijo, tchau. Beijo, tchau, amores.